agora vamos falar de saúde. Toxina botulínica com a doutora Francine Mendonça, nossa médica mais gata do Brasil. Bem-vinda, doutor. Bom dia. Gi. Bom dia para vocês que estão em casa. Hoje nós vamos falar sobre a toxina botulínica, que popularmente é conhecida como Botox. Então, como é que ela atua? E também, saindo aí em reportagens recentes, por que vem diminuindo cada vez mais o seu tempo de atuação? Já vou perguntar. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Roda, vai. Doctor, o que é essa toxina botulínica? Como que ela foi criada, inventada? A toxina botulínica, ela é uma potente toxina produzida por uma bactéria, por incrível que pareça, chamada Clostridium botulinum. Como é que ela foi descoberta? Lá em 1817, a gente tem as primeiras descrições da toxina botulínica, quando aconteceu um surto de uma doença chamada botulismo. Foi aí que foi visto que uma bactéria produzia uma toxina que atuava no sistema nervoso e que gerava comprometimento tanto na força, na movimentação, quanto também nas secreções do corpo. E aí que foi descoberta. Bom, aí tá vendo? História da toxina botulínica. Você coloca botox aí, não sabe nem de onde veio. Eu também não sabia. Não sabe, que era uma bactéria. É uma toxina produzida, sim, por uma bactéria que está presente nos solos, que está presente no ambiente marítimo e que a toxina que você usa no rosto, enfim, para estética e para outros também pode causar doença, depender da sua dosagem. Pode causar doença? Pode, e aí a gente tem, vou passar para vocês o botulismo, tá? Isso aqui é a bactéria. Isso aqui é o botox que você coloca no seu rostinho, ó. Que beleza, você nem procura saber. Isso. Ela tem vários sorotipos, né? Vários tipos de toxina que são produzidas, mas para terapia, para tratamento, é o tipo A que é produzido. E como eu trouxe para vocês, ela foi descoberta por uma doença, o botulismo. O botulismo é uma doença que é transmitido, né? Pode ser transmitido por alimentos, pode ser transmitido por lesões na pele, por exemplo. E os alimentos, principalmente aqueles embutidos enlatados, sabe? Palmito em conserva. Nada saudável, né? Picles, aquela carne em conserva, aquele queijo embutido ali em conserva, principalmente quando são conservados em temperaturas acima de 15 graus. Ele pode transmitir essa toxina porque ela consegue, os esporos dessa bactéria conseguem se desenvolver, inclusive em ambientes com baixo nível de oxigênio, por isso que a gente tem alimentos em conserva. E essa doença, o botulismo, ela pode causar uma fraqueza, uma paralisia até do aparelho respiratório, náuseas, vômitos e se difunde rapidamente. Então, aqui a gente vem... sintomas do botulismo. Com sinais e sintomas, ó, paralisia de nervos faciais, visão dupla, boca e garganta seca, fraqueza muscular, retenção urinária. Então, vem aí a título de curiosidade, o botulismo ainda existe, mas a toxina botulínica, ela foi descoberta quando as pessoas passaram a ter essa doença. Olha aí, foi aí que descobriram. Dermatologicamente, quando a gente fala em toxina botulínica, certeza você de casa também pensa logo o quê? Na estética, paralisar o músculo. E não é só para estética que ela é usada, né? Não é só na estética que ela é usada. Então, a partir disso, ela começou a ser estudada. Ela foi estudada até na Segunda Guerra Mundial, foi pensada até em colocá-la como arma química, porque ela causa paralisia da musculatura respiratória. Mas aí a gente anda, né, em 1978, a gente tem a primeira aplicação do Botox, entre aspas, tá, gente? Da toxina botulínica para o tratamento. E adivinha de quê? Não foi para estética. Não foi para estética. 1800 e quanto, doctor? 1978. 1978. Como ela grava todas essas datas, eu não sei, gente. 1978. Foi usado para quê? Foi usado para estética, não. Para a doença, uma doença chamada estrabismo.
Você já viu aqueles pacientes que têm um olhinho mais para dentro ou mais para fora? Então, a primeira utilização da toxina botulínica a nível de doença, de terapia, foi no nível oftalmológico, para estrabismo. Então, anos após, ela começou a ser testada também para doenças neurológicas, como a distonia, que vem aqui na sequência, que são aquelas contraturas da musculatura, vem no próximo vídeo, né? Em que, aqui, ó, você vê esse paciente, ele contrai excessivamente a musculatura do pescoço e gera essas posições anormais, torsionais, de torção. Aí ela passou a ser aplicada em vários movimentos involuntários, espasmos da face, blefaroespasmo, aquelas pessoas que piscam excessivamente. E depois, quer dizer, sendo aplicada em pacientes, por exemplo, que têm espasmos na face, eles viram que esticava a pele. Ai, foi por isso. Ah, estica a pele aqui também. Então, vou tratar isso aqui e ainda vou dar uma esticadinha. Vou dar uma esticadinha. Então, eles viram, aí passou a ser utilizado em doenças dermatológicas. E uma aplicação também bem interessante vem na imagem seguinte, é para a espasticidade. Então, pessoas que tiveram AVC, que têm... Espasticidade que você fala que é o movimento... Na verdade, que são aquelas contraturas da musculatura, que nem esse bracinho aqui, pessoas que têm sequelas de AVC, que fica contraído assim, ou fica com a perna esticada, enfim. Aumenta o tônus da musculatura, ela também passou a ser utilizada. Então, vejam, gente, antes da dermatologia, nós temos a toxina botulínica, que vocês conhecem como Botox, sendo utilizada em várias doenças, tanto oftalmológica, quanto neurológica, como também até urológica, pessoas que têm problemas na bexiga, passa a ser utilizada, aquele vaginismo também. Então, assim, várias especialidades médicas utilizam a toxina botulínica como terapêutica, tá? Então, fica essa mensagem para vocês não estranharem. No final, eu vou perguntar, hein? Quando foi, Santos? Toxina botulínica, você de casa. Primeira vez utilizado para quê? Em que ano? 1978, foi estrabismo. Olha! Tirei 10. Doutor. Mas eu não posso deixar de uma aplicação aqui que é importantíssima para dor. Dor também? Toxina botulínica tem sido aplicada para dor. Dor da enxaqueca, dor da contração da musculatura, dores do nervo. Então, hoje vem se expandindo a aplicação da toxina botulínica para a dor. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. A gente falou do dermatológico. Por que dura cada vez menos quando a gente fala de estética? Tem vários tipos de toxina botulínica ou não? É um só? Tem vários tipos de toxina botulínica, mas o mais aplicado é a toxina botulínica tipo A. Tá. Então, quando eu falo toxina botulínica e acabo citando Botox para vocês lembrarem, mas tem várias marcas, né, de toxina que pode ser utilizadas. Por que ela vem durando cada vez menos? Porque a toxina botulínica, ela depende muito, principalmente, do manuseio. Então, profissionais que manuseiam inadequadamente ou conservam a toxina botulínica em uma temperatura que não é adequada, ela pode perder seu efeito. Outra coisa é a possibilidade da gente desenvolver uma reação, porque querendo ou não, a gente está aplicando na nossa musculatura uma substância que é estranha ao nosso organismo, né? Assim como a gente ingere remédio, enfim, a gente está colocando algo que não é da composição do nosso organismo. Então, a gente pode desenvolver anticorpos. Alguns pacientes, mas é uma pequena porcentagem. Esse desenvolvimento de anticorpos está relacionado a quem aplica com muita frequência e não respeita o tempo de no mínimo 3 meses de aplicação, ou quando é aplicado muita dose de toxina, porque a gente tem um limite, né? Então tem que ser no mínimo 3 meses. Idealmente sim, no mínimo 3 meses, e as doses precisam ser respeitadas. E outra coisa também é que muita gente faz atividade física, né? Faz toxina botulínica, mas trabalha aí com esporte, faz muita atividade física, malha muito, ou tá exposto a muito calor, ou está muito estressado, com muita tensão. Tudo isso pode diminuir o tempo de atuação da toxina botulínica. Então ficar estressado diminui. Agora tá tudo explicado, gente. É o estresse, tá vendo? Que deixa a cara cair todinha. Tá vendo, Santos? Por isso que tá assim, ó.
Por isso que não durou muito a que a gente fez. Muita tá vendo só? tensão, muita contração da musculatura pode ocorrer. Qual é tá? o tempo que dura a toxina botulínica no organismo? Olha, Depende? Depende, tá? Mas tempo de início de ação, média 2 a 5 dias. Inicia a ação, mas esse início de ação pode se estender até 2 semanas. Então, eu sempre falo para os pacientes, em média 14 dias para o início de ação, tá? Mas pode atuar, iniciar um pouco antes. Duração da toxina. Os estudos colocam 6 semanas a 6 meses. Tá. Média 3 a 4 meses. Esse 3 é o a 4 meses. tempo de duração. Pode ser um pouco para menos, um pouco para mais, então... Isso só na estética ou você fala geral? Tipo, se a toxina for usada para dor? Geral. Pra... Seu tempo Ainda de é usado atuação- para estrabismo, não? Ainda Agora. pode ser utilizado para estrabismo. Olha aí, gente, fiquei curiosa, isso não sabia. E vocês sabem como a toxina atua? Será que dá tempo da gente Dá, explicar? lógico que dá, vamos explicar. Ó, eu trouxe aqui, isso aqui é a aplicação da toxina botulínica no músculo. Então, você vê essa injeçãozinha, a gente aplica geralmente quando é na face por uma agulhinha subcutânea, né? Sim. É, abaixo da pele. E o que é que a toxina botulínica faz? Então, o nosso nervo, ele manda uma mensagem para o músculo contrair, né? Então, vocês veem aqui, ó, o nervinho vindo, a mensagem vinda do nervo até o músculo, para que esse músculo contraia. Tá. Então, a toxina botulínica, ela é aplicada, ela vai atuar ali naquela junção entre o músculo E o nervo? e o nervo. Exatamente. Na imagem seguinte eu vou explicar melhor. Então, quando a gente aplica, você vê, ó, Botox já tá, gente, mas entenda o que é toxina, É toxina botulínica. botulínica. Só para que vocês Botox é uma entendam. marca, É uma marca, mas tem várias outras marcas, tá? Ela vai atuar, tá vendo isso aqui, Gi, ó? É o nervo. Isso aqui é o nervo, tá? Esse aqui que você fala? Esse aqui? Isso. Isso aqui tudo aqui é o nervo, tá bom? Esse nervinho, para que a mensagem chegue ao músculo, existem vesículas dentro dele, tá melhor ali do seu lado, ó. Quais são as vesículas? São bolsinhas, tá? Que tem um mensageiro. Esse mensageiro é a acetilcolina. Esse nome vocês Como é o esquecem. nome, gente? Como vocês decoram esse nome tudo, gente? Vocês da medicina. Eu queria entender. Você decorou esse? Não, né? Vamos falar assim, um mensageiro. Mensageiro tá? é mais fácil. Tem um mensageirozinho no nervo que está Tá. dentro de uma bolsinha. Então, Tá. quando a gente pega e aplica a toxina botulínica, que é uma proteína, ela vai e impede que essa bolsinha com esse mensageiro, ela se ligue aqui nessa membrana, tá vendo? Tá. Porque quando ela se liga nessa membrana, ela é liberada. Ela é liberada para essa junção entre o nervo e o músculo. E aí ela vai se ligar aqui, ó, num receptor do músculo, certo? Ó, se ligou aqui nesse receptor. E quando ela se liga, ela passa a mensagem: músculo, contraia, tá? Se liga aí, contraia músculo. Se liga, contraia músculo. Então, Gostei de ver. exatamente. Então, o Botox vai e atua, impedindo que essa mensagem seja passada. O músculo não contrai, relaxa, e relaxando, por exemplo, as rugas, é o músculo contraído, né? Aí ele relaxa esse músculo, por isso que a pele fica lisinha. Quando você tem sequela do AVC, você está com aquele músculo contraído, então relaxa essa musculatura. Né? No estrabismo, é aquele músculo que está contraído que desloca o olho, então relaxa a musculatura, o olho volta para o lugar. Então, é mais ou menos esse mecanismo. Entendi. Agora, para dor, Gi, os estudos colocam que não só inibe a liberação desse mensageiro com esse nome difícil que eu falei, mas também inibe a liberação de mensageiros da dor. Tá? Então, por isso que também atua na redução da dor. Tá vendo? Músculo, nervo, paralisa, toxina botulínica. Doutora Francine Mendonça falando sobre toxina botulínica. Gente, adorei, muito interessante. Não é legal? Adoro essas histórias, tá vendo? Estrabismo, 1978, eu não vou esquecer. Falei, como Ela que é? decorou, o que é que eu vou fazer no próximo programa? Perguntar. Pergunta, será que eu vou lembrar? Pra ver essa memória de longo prazo dela. 1978. Você podia falar sobre memória aqui, hein? Que tá todo mundo sem memória, ninguém lembra de mais nada. Todo mundo lê um livro e fala, meu Deus, qual é o nome daquele livro? Assistir um filme, qual é o nome daquele ator? Tá todo mundo vivendo assim. Tá Podia todo falar mundo, sobre é. memória. A gente vai repetindo, né? Que a gente
falou muito, vem falando de memória, vem falando de déficit atencional, mas a gente vai falando sobre os vários aspectos da memória, que é uma queixa frequente. Sim, esses nomes difíceis. Eu admiro muito vocês da medicina. Porque imagina na prova, gente, eles decorar esses nomes tudo esquisito. Imagina isso. É, a gente vai tentando traduzir aqui, falando, né, da melhor forma. Boa. Mas são nomes difíceis da medicina. Para decorar. Rede social da nossa doutora Francine Mendonça, que hoje falou sobre toxina botulínica.